Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Boa terça-feira. Tudo bem? Estamos de volta. Episódio 6. Já fazendo um mês de Angu de Grilo no ar, hein? Nossa, uhul! Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite. No episódio de hoje, vamos falar sobre Rock in Rio e emitir nossas opiniões sobre o palco Favela, que foi a coisa que mais pediram pra gente falar nesse episódio de hoje. Abri uma caixa de perguntas lá no Instagram, isso foi de longe o assunto mais pedido. E Forever 21. vamos falar da falência declarada. Precisamente do pedido de recuperação judicial. É o equivalente no Brasil ao pedido de recuperação judicial. Uma rede importante, né, e icônica de trabalho escravo. Fast fashion, desse conceito da moda de consumo de alta rotatividade, preço baixo e isso, notas de exploração de mão de obra barata, que viveu seu apogeu aí na virada desse século. Meu apogeu. Não, eu não consigo ouvir essa palavra. Eu tenho certeza que todo mundo cantou mentalmente. Bom, falaremos da Forever. Vamos começar então pela Forever 21. Pode continuar. Vamos, não, porque foi uma notícia que no mundo econômico causou um grande impacto, né, de domingo para segunda. Essa notícia de que a Forever 21 nasceu em 1984 na Califórnia, fundada por uma família coreana, então já tinha conexões lá na Ásia. Ela tem 800 lojas no mundo, 36 no Brasil. Não há notícia ainda, não há informação ainda sobre o que vai acontecer com as lojas do Brasil. Mas na Europa não tem quase mais, né? Eu voltei de viagem, fui para a Alemanha e para Barcelona, e na Espanha e na Alemanha não tem mais loja da Forever. Acho que tem alguns poucos lugares muito pontuais na Europa. Até porque lá tinha uma concorrência maior, porque lá tem a H&M, que também é outra fast fashion, tem Zara. A Mango, tem a Pull&Bear, tem várias outras fast fashion na Europa que concorriam forte com a Forever, que tem qualidade muito superior de roupa, preço um pouquinho mais alto, mas com qualidade que vale muito a pena. Então lá o mercado sempre foi mais complicado para eles. Então, eles têm 800 lojas e anunciaram nesse processo de recuperação judicial que vão fechar 350 pontos de venda, sendo 178 nos Estados Unidos. Ele tem a dívida estimada, é uma estimativa muito grosseira, porque vai de 1 a 10 bilhões de dólares. Quer dizer, se você não sabe se você deve 1 ou 10, você realmente está em apuros. Mas não era sobre nada disso que eu queria falar, não. Fazer uma reflexão sobre a mudança da forma de consumir moda, da forma de se relacionar com moda, né? A Forever 21 é ícone, símbolo de um conceito que hoje está completamente, para usar uma expressão da moda, cafona, que é esse: você entra e compra de tudo. Cada dia você entra na loja e tem alguma coisa nova para comprar. E acho que principalmente a juventude hoje tem, e a Isabela eu acho que pode falar disso, tem claramente mudado o comportamento em relação à moda, ao consumo de roupas. Então, eventualmente até pagando um pouco mais por uma peça que vai durar mais tempo, ou promovendo alguns arranjos bem diferentes, tipo troca de peças entre amigas, eu tenho feito muito com compra em bazar, né, em feiras, em novos arranjos, inclusive de acesso ao mercado, de formas de venda, tipo feiras, por exemplo, de produtos afro, de economia sustentável, de fair trade, né, que a gente chama de comércio justo, com respeito à legislação trabalhista,
ambiental. A gente já falou aqui no Angu de Grilo, uma vez no episódio sobre a Amazônia, sobre quanto o mercado consumidor hoje também afeta as relações comerciais e que talvez o Brasil tem sofrido, né, esse tipo de retaliação ou ameaça de retaliação em razão do desmatamento da Amazônia, né, do aumento da fronteira agrícola, de de fornecedores pelo mundo anunciando que estavam observando o Brasil ou até mesmo suspendendo compra do couro brasileiro por conta desse impacto ambiental. Então eu acho que tem uma correlação entre essas mudanças de comportamento de consumo e a saúde financeira dessas empresas que tiveram muito a história ancorada num consumo rápido, intenso, sem consciência. Vai daí, Isabela. Então, eu era uma usuária de Forever 21, quando viajava, assim, muito viciada. Eu ia todo dia na loja quando eu tava viajando, porque sempre tinha um produto novo. Faz parte do conceito você mudar a vitrine e as araras todos os dias e ter sempre algum produto novo, um lançamento na loja para incentivar aquele consumo. E eu comprava muito quando eu era mais nova, mas isso eu fui amadurecendo principalmente nos últimos 3 anos, assim. Amadurecendo o que eu entendia das roupas que eu realmente gostava, o que era a forma como eu realmente gostava de me vestir, o que era a forma que eu me vestia, porque as minhas amigas se vestiam do mesmo jeito. Então, na minha adolescência, eu me influenciava muito pelo estilo das minhas amigas, que hoje em dia quase não tem muito a ver com a forma que eu gosto de me vestir. E aí, nos últimos anos, eu fui entendendo quais eram as roupas que eu gostava de usar, quais eram seriam as minhas referências de moda, mulheres que eu sigo pra ver como elas se vestem, da forma que eu gosto, o estilo que eu gosto, quais são as marcas que ela usa. Então eu fui apurando melhor isso e também entendendo qual é o valor mesmo da roupa, assim. Que pra mim não vale a pena comprar uma roupa de R$10 que vai durar 3 lavagens e aí vai ficar ou encolher ou esgarçar ou ficar cheia de bolinha, porque isso pra mim não faria mais tanto sentido se eu entendi que esse é o estilo que eu gosto de me vestir e que eu quero levar por muitos anos. Então, pra mim faz sentido ter uma roupa que vá durar muitos anos e essa mudança do meu entendimento fez eu abandonar muito coisa estampada. Eu gostava muito de coisa estampada e passei a usar menos porque são roupas que eu canso mais e mais difícil de combinar e a estampa às vezes sai de moda, então coisas que têm um viés de tendência muito forte, assim, eu evito, porque eu sei que aquilo vai passar e vai ficar uma roupa guardada no meu armário que vai parar de fazer sentido. Então, a moda neon, eu quase sucumbi, mas eu resisti, porque eu sabia que ia sair de moda e ia parar de fazer sentido, então, pelo menos pra mim. Então, eu tenho resistido às tendências que eu sinto que são muito voláteis para me apegar a coisas mais neutras, de marcas que eu gosto, que eu acompanho, que são eventualmente mais caras, mas que eu sei que vão durar a vida inteira. E deixando muito claro, assim, um recorte de... É óbvio que a Forever e as marcas de fast fashion são muito convenientes para quem não pode pagar roupas mais caras, para quem precisa de uma roupa hoje não pode guardar dinheiro para comprar uma roupa de maior qualidade daqui a 3 meses. Então é óbvio que atende a um público que precisa de roupa barata, para mulheres com corpos que às vezes são mais difíceis de encontrar em outras lojas, em outras marcas. Então, mulheres gordas, homens gordos que têm dificuldade de encontrar roupas em outras lojas, encontram nessas fast fashion, então fazendo aqui esse recorte do que é conveniente para cada um. Pra mim não faz sentido se eu posso comprar em outras marcas, se eu gosto de outras marcas, se eu acompanho, se eu valorizo os seus outros trabalhos. Tem muita gente que eu conheço, eu gosto muito de comprar em brechó, que é uma coisa que também tem aumentado muito. Tenho visto várias amigas fazendo lista de brechó no Rio, thread no Twitter, destaque no Instagram, indicando brechó. Eu não tenho muito saco de ficar procurando coisa em 1000 araras de brechó,
Mas eu tenho algumas roupas de brechó, acho uma ótima opção dentro disso tudo, porque você também pode achar roupas de marcas, inclusive de grife, por preços ridiculamente baratos, principalmente brechó de igreja. Então, eu acho que é uma alternativa. Trocar roupa com amiga é uma coisa que eu tenho feito muito. E a gente se reúne, troca, cada uma leva sua bolsona de roupa e vai trocando, que é uma forma de você também reciclar suas roupas, e sem necessariamente comprar, né, sem alimentar ali o ímpeto capitalista. Mas é difícil, eu acho que o consumismo passa por esse lugar de entender qual é o seu estilo, para não cair na tentação da tendência e aí ser uma coisa que você vai enjoar. Então, acho que esse é o ponto número 1, para você conseguir conter o seu ímpeto capitalista ali da compra, da tendência, e valorizar a estilista independente, as feiras de moda, que existem várias na cidade, as marcas independentes, tem várias. E aí eu acho que isso vai do boom do empreendedorismo, e aí é sempre a minha dúvida se é empreendedorismo ou se é falta de... se é desemprego. Muita gente criando marca de roupa, começando a costurar e a vender roupa, e aí eu já fico assim, será que isso era realmente o sonho dessa pessoa ou isso é uma alternativa porque ela não conseguiu se inserir no mercado da moda de outra forma? É vocação ou é necessidade? Sustento, né? Então, assim, eu sei, mas o fato é que muita marca nova tem saído disso, então também é uma alternativa. Ainda nessa viagem comprei coisa na H&M, basicamente comprei calcinha, que de fato é bem mais barato do que no Brasil, e tem um modelo de calcinha que eu gosto, que aqui é muito difícil de encontrar. Mas na Forever eu realmente não compro. A última coisa que eu comprei lá foi em dezembro de 2017, um brinco pra minha formatura. E resisto, assim, porque eu também não compro muita coisa. O meu delírio de consumo é tênis. E esse ano, o primeiro tênis que eu comprei esse ano foi agora, na viagem, em setembro. Então eu resisti 9 meses sem comprar nenhum tênis, que pra mim foi um recorde quase, porque ano passado eu perdi um pouco a linha. Mas eu acho que a gente tem que pensar nisso, assim. Pensar em combinações de roupas que façam mais sentido entre si, que sejam mais neutras possíveis, para que você consiga casar uma coisa com a outra e não fique presa só no que é muito tendência, e aí daqui a pouco você vai enjoar e vai ter que desfazer. E nessa coisa de se descobrir, assim, da moda, eu fiquei um tempo, antes de eu começar a criar as minhas próprias referências e entender a forma como eu gostava de me vestir, eu comprei várias coisas e eu usava muito estampa afro. Coisas com capulana e blusa com estampa afro, vestido e tal. E aí hoje em dia isso não faz mais parte, assim, das coisas que eu gosto de usar. E foi bem interessante perceber que tudo bem, né? Não se gostar de se ver ou não se enxergar o tempo inteiro, ou como aquilo não fazendo parte do estilo de roupa que eu gosto. Porque eu acho que tem não diria que é uma obrigação, mas uma coisa ali implícita de que pessoas negras têm que usar estampa afro e têm que se reconhecer nesse estilo e têm que o tempo inteiro. E pra mim isso, eu fiquei ainda um tempo ali presa nisso e até gostando de usar, mas agora eu acho que não faz mais parte, assim, eu tô ficando cada vez menos coisa estampada, então eu raramente uso alguma estampa afro, e tudo bem. Então se você se sente pressionado a usar estilos de roupas africanos só porque você é uma pessoa negra, você não precisa fazer isso. Queria endossar, porque já li esse tipo de conversa no Twitter, já tive esse tipo de conversa no Twitter com outras mulheres, e sei que rola uma pressão desse estereótipo que nem sempre a gente precisa corresponder. Eu uso de um tudo. De Então, fato. assim, não tenho nenhum problema. Eu uso terno, uso smoking, uso vestido de tafetá, uso
estampa afro, eu uso de tudo. Depende do meu estado de espírito, depende do lugar onde eu vou, se é trabalho, se é festa, o que eu quero causar ou não, né? Tem muito a ver com impressões que se queira causar. Mas eu queria falar 3 coisas, mas são 3 coisas rápidas, né? Primeiro é sobre essa questão da relação com a moda e esse consumo, ainda voltando aqui à questão da fast fashion, desejo e necessidade, né? Uhum. O que você quer efetivamente, o que você precisa. Então, antes de uma decisão de compra, né, eu acho que é conveniente fazer essa reflexão. Eu tô querendo isso só por um desejo, por um impulso, ou para compensar, né, eventualmente até alguma frustração, ou eu preciso daquilo por algum motivo objetivo. A partir da resposta a essa pergunta, aí vem uma segunda reflexão. Esse item que eu resolvi, que eu quero ou que eu preciso ter, ele vale o preço que está sendo cobrado? Porque tem umas coisas que realmente não tem preço e outras que estão com preço exagerado, não valem aquilo e a gente acaba se arrependendo. Então é um pouco convidar para uma relação mais racional com o consumo, sobretudo de moda, que gera muita cobiça, né? muita excitação, né? E por fim, eu queria lembrar, e até valia a pena a Isabela falar disso, o quanto essa questão do respeito às normas trabalhistas e ambientais, né, a responsabilidade socioambiental, ela tem pesado nas decisões de consumo, principalmente de moda, né, e principalmente das jovens, a ponto de ter aplicativo, né? Pois eu estava abrindo aqui agora ele. O Moda Livre é um aplicativo do Repórter Brasil. Pessoal lá, beijo pro Léo Sakamoto, querido amigo, talentosíssimo jornalista, competentíssimo professor. Eles acompanham bem de perto as fiscalizações do Ministério do Trabalho, extinto, né? Que hoje do ex-Ministério do Trabalho, que não existe mais. Mas as fiscalizações dos fiscais do ex-Ministério do Trabalho em oficinas, com denúncias relativas a trabalho escravo, trabalhos análogos à escravidão, não só no universo da moda, mas também. E eles têm um aplicativo chamado Moda Livre, pode baixar no seu celular, que tem várias marcas, e aí você consegue ver se a marca que você está comprando já foi denunciada e condenada por trabalho escravo. Então, o trabalho do Repórter Brasil, desse site.org, vocês podem entrar, que quando tem alguma notícia, os repórteres, os jornalistas desse portal, eles acompanham os fiscais do Ministério do Trabalho, então tem todas as fotos das oficinas, de todos os lugares que são pegos, que são denunciados por trabalho escravo. Eles têm toda a documentação, todo o material de foto, de vídeo, então assim, é bem completo o trabalho, e eu não posso deixar de comentar nesse momento que eu fiquei um tanto quanto surpresa e desapontada que no último domingo agora a revista Ela do Globo fez uma matéria de exaltação a uma marca chamada A Brand, do Grupo Soma, do Grupo Soma, exatamente, que tem outras marcas, que é a Farm, a Fábula, a Fai, a Animale, e em abril desse ano a A-Brand e a Animale entraram na lista de trabalho sujo do Ministério do Trabalho por causa de trabalho escravo. Em 2017, 5 funcionários bolivianos foram resgatados de uma oficina que produzia roupa para a Brand e para a Animale. E 10, acabei de ver aqui no aplicativo, 10 bolivianos foram resgatados enquanto produziam roupas da Animale e da A-Brand. E, enfim,
foram condenados, ocorreu todos os trâmites, tanto que entraram na lista do trabalho sujo do Ministério do Trabalho em abril desse ano, e não me admira, 6 meses depois, uma matéria de 2 páginas exaltando essa marca, a nova cara, marca carioca, nananana, a nova tendência, a nova aposta do universo da moda é o trabalho escravo? É isso mesmo? Então, assim, achei equivocada, a matéria não cita isso, eu acho que poderia, um jeito de salvar era citar, porque quais são as medidas que foram tomadas depois desse acontecimento, mas não cita isso. Então, assim, eu acho ainda existe muita irresponsabilidade na moda. Há uns meses atrás, quando explodiu as denúncias de gordofobia, racismo, péssimas condições de trabalho da loja 3, uma loja carioca aqui do Rio, eu fiz uma thread no Twitter compilando todas as reportagens e denúncias e marcas que foram condenadas por trabalho escravo no Brasil e outras acusações como plágio, roubo de propriedade intelectual, racismo, enfim, tudo de bizarro que possa ter passado aí pela história da moda brasileira. Fiz um compilado de uma thread no Twitter e é muito difícil comprar coisas no Brasil. É muito difícil. São muitas marcas. Algumas coisas já aconteceram há mais de 10 anos atrás. Sim. Então, você pode falar, bom, então se não aconteceu nada depois disso, elas mudaram? Vai da consciência de cada um. Mas outras coisas são muito recentes. Eu vou deixar aqui no link desse episódio o link para essa thread do Twitter, onde tem todas essas informações. Mas não é difícil você se manter informado do que as marcas estão fazendo, por isso que eu acho muito importante que a gente acompanhe as marcas que a gente gosta e a gente valorize o trabalho das marcas que a gente gosta e acompanha e tem essa relação próxima de saber quem é o estilista, de saber como começou, de saber quem é que cria aquilo, quem é que faz parte. Então acho que faz parte desse consumo responsável. E outra coisa que eu queria falar, dentro ali do que você falou, de fazer as perguntas de se eu quero isso, se eu preciso disso. Eu acho que dentro do quero também acho que vale a gente avaliar, ter alguns parâmetros, assim, de não comprar a mesma coisa em cores diferentes, não comprar itens muito parecidos, não comprar o mesmo modelo de roupa. Eu tenho, por exemplo, uma regra para os meus tênis, que eu não tenho tênis do mesmo modelo. Então eu praticamente não repito cores, eu tenho 2 tênis vermelhos, mas eu tento não repetir cor e não repetir modelo, porque cria pelo menos uma variedade, eu não fico com um monte de tênis igual, parecido. Então eu acho que vale essas perguntas também, para você não ter um armário todo igual, todo muito parecido, e só quantidade e não necessariamente qualidade. Acho que é isso. Sobre essa história aí das marcas, eu acho que o jornalismo tem de fato um papel e que pode ser resolvido. Você pode falar da situação das marcas, enfim, do destaque, das transformações, e mencionar, inclusive, eu acho que a gente tem um papel no sentido de o que está sendo feito para corrigir aquilo, qual foi o trauma, né, que essa marca viveu, e acho que o consumidor também tem esse papel. Você gostava de uma marca, se decepcionou com ela, bota para fora isso, desabafa, cobre mudanças de transformação. Eu acho que vale dar outra chance. Tanto acho que vale dar outra chance, quanto acho que vale boicotar também. Sim. E tem algumas que eu boicoto. Inclusive, no Entrevista 2019, a temporada desse ano, do programa Entrevista no canal Futura, eu fui a apresentadora. Tive esse privilégio, esse prazer de apresentar essa série de programas, e que esse ano foi muito dedicado às reflexões sobre mercado de trabalho e formação profissional de jovens. E entrevistei o Léo para alguns dos programas, assim como o Instituto Acatu, e o consumo consciente foi um ponto citado, e eu lembro do Léo dizendo de um determinado produtor do agronegócio que teve o nome envolvido, né, numa lista de
fornecedor, se eu não me engano, envolvido em trabalho em condições análogas à escravidão, e foi parar na lista na lista suja, teve o nome divulgado, etc, etc. E aí o Léo conta que encontrou o dono dessa empresa, desse grupo, no aeroporto. E o sujeito se encaminhou para falar com ele. Ele falou, vou apanhar, né? Daí o empresário falou, olha, você é o Léo, né? Não sei o quê, botou o nome da minha empresa e tal. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu quero te agradecer, porque a partir dessa experiência, que foi muito negativa, a gente reviu processos, conseguimos todas as certificações, né, de origem e tal, e hoje eu estou exportando adoidado, porque a minha empresa ganhou uma credibilidade que outros concorrentes não têm, né, a partir desse trauma. Então, veja, qualquer marca, qualquer grupo tem essa possibilidade de, flagrado num desvio, né, se reconstruir. Claro. E aí, para terminar esse capítulo, eu vou até falar, por exemplo, da questão dos procedimentos de segurança, que eu acho que é um debate que a gente precisa fazer, aí saindo da moda, né, que a moda ficou aqui muito, coitada, na berlinda, não é só a indústria da moda que tem problemas, mas a gente tem visto um número crescente, né, de denúncias de tortura, de violência, de brutalidade cometida por equipes de segurança em grandes supermercados, hipermercados. Eu acho que está na hora também de passar limpo, né, essas práticas. Quem são esses fornecedores que treinam, que orientam, que permitem que seus profissionais usem métodos violentos, e quem são esses varejistas que contratam esses fornecedores e fazem, em alguma medida, vista grossa a essas práticas horrorosas, né? Então, acho que tem um momento aí importante de a gente estar passando a limpo essas relações de trabalho, relações com o meio ambiente, relações com a forma de tratar a clientela, de contratar os fornecedores, de brifar os fornecedores, e acho que os consumidores também, nós como consumidores, não apenas como jornalistas, como consumidores, também devemos estar atentos, né, que tipo de empresa a gente está consumindo e que tipo de prática a gente está, em alguma medida, assinando embaixo, né? Isso, endossando. Então, fim. Não, é isso. Eu acho que a gente tem que ter o nosso papel de cobrar mesmo, enquanto consumidor, enquanto sociedade civil, porque, bom, no fim das contas, quem financia somos nós, né? Então, eu acho que a gente tem que cobrar, principalmente as marcas que a gente gosta, e se pronunciar, comentar, ir lá, se emputecer, e eu acho que o boicote também é uma opção. Eu boicoto muita marca, então pra mim é realmente um inferno comprar roupa, e é por isso que eu parei muito de comprar também, porque eu não entro em loja nenhuma, é um saco. Eu não vou ficar falando... é um saco. Sair com a Isabela, não posso nada. Eu não vou ficar falando aqui a lista de marcas que eu boicoto, porque assim, tá lá na minha thread todas as marcas. Não são todas aquelas que eu não compro, mas todas estão ali. Todos os motivos estão ali. Então quem quiser vai lá ver. Mas essa relação com o consumo realmente é algo que tem mudado muito em mim, e eu quero que mude ainda mais. Não precisa você amanhã acordar e falar nunca mais comprarei em fast fashion. Não, gente, não é sobre isso, pelo amor de Deus, ninguém tá condenando ninguém aqui, mas é pra começar mesmo um processo de reavaliar como você tem consumido, e não só roupa, sapato, como você tem consumido até livro, filme, música, se você tá comprando coisas em excesso que você não consegue nem ler, se você tá indo a lugares que você nem necessariamente gosta só porque tá na moda, só porque é o hype do momento, se você tá bebendo muito mais do que gostaria só porque todos os seus amigos estão bebendo também, é quanto você tá se deixando influenciar pelas tendências, pela urgência, pela falsa sensação de necessidade, enfim, por tudo que tem cercado uma geração aí
do momento hiperconectado e hiperestimulada por tudo que cerca. Ok. Gente, Rock in Rio, né, Flávia? Rock in Rio, altas memórias, né? Eu até resgatei. Fala aí. Eu sei que essa galera não quer falar. A sua frase eu sei que a icônica. galera quer outra. Fala aí a sua frase icônica sobre Rock in Rio. Atitude. Eu não fui ao primeiro Rock in Rio, é essa? É. A minha frase icônica? Então, eu achei até... Não podemos começar a é um desabafo fundamental. Não, mas esse desabafo eu já fiz. Eu até achei a coluna que eu escrevi em 2015, setembro de 2015. Tem link? Tem, posso passar o link. Ótimo. Eu escrevi em 2015, na antepenúltima, né, edição do Rock in Rio, falando que eu não fui a primeira edição. Por quê? Porque na minha geração, todo mundo foi ao Rock in Rio 1985, chafurdou na lama, beijou na boca molhada, na chuva, não sei o quê, cantou com Freddie Mercury, etc, etc, etc. E eu não, eu era pobre, cacete, né, em Irajá, nem passava pela minha cabeça, eu acho que eu nem pedi, porque assim, é um negócio tão impossível. Você tinha 16. Eu tinha 15, 16. 16 já, né? Em verdade seja dita, você gostava de um bailinho de MPB, né, Flávia? Não, mas eu gostava de Rock Brasil, por exemplo. Poderia ter ido. E Queen, eu gostava. Não, Rod Stewart eu gostava. Também não era um bailinho de MPB. Não, eu ia mesmo. Eu frequentava olaria, tinha um baile de MPB domingo. Na rua Bariri. Matinê. Não era matinê, não. Era à noite que eu ia com os meus... Não tinha esse negócio de menor não pode, não tinha nada disso. Né? O mundo melhorou muito nesse sentido. Quando eu tinha 15 anos, já não tinha negócio de não vender álcool para menores. Olha, nem quando tudo era tinha, liberado. só na lei mesmo. Não, mas na prática... Na lei, mas assim, no meu, acho que nem na lei existia. E aí... em 2015, eu escrevi essa coluna que foi para mim uma coisa assim catártica. Falar, gente, eu não fui ao Rock in Rio, ao primeiro Rock in Rio. Foi igual no momento, eu não li os clássicos, entendeu? Cada um com a sua redenção. Mas... Bom, deixa pra lá. Então, vocês sentiram, né? Vocês sentiram o academicismo aqui da crítica. Mas olha... mas é que é uma coluna interessante porque ela, na verdade, o título da coluna é O Cérebro Esse Gaiato. Por que a gente tem sensação de ter feito determinadas coisas, vivido coisas que a gente efetivamente não viveu, mas de tanto que a gente ouve, assiste imagens, ouve as histórias sendo contadas, você tem a sensação de que viveu. Não é déjà vu. Isso chama... eu achei aqui a expressão que o professor Ivan Esquerdo, do Centro de Memórias da PUC do Rio Grande do Sul, ele disse que o nome é memória falsa, memória fictícia. Não é sintoma de nada, não é doença, é um fenômeno muito humano, talvez até muito animal, ele brincou na entrevista, dizendo o seguinte, são memórias que de tanto você... Tem uma coisa cerebral que você acaba se apropriando da memória alheia e ela se fixa às suas lembranças. Elas gravam em várias regiões do cérebro e dá pra gente a sensação de que viveu. Aí eu escrevi esse texto falando do Rock in Rio. Eu tô pensando aqui. Não, tem uma história famosa no Rio e no Brasil, mas aí para gerações anteriores, que é a final da Copa de 50. Que praticamente todo mundo que envelheceu, que você conhece, diz que estava no Maracanã, né? Tinha 300 mil pessoas no Maracanã. Dizem que efetivamente havia 200 mil pessoas no Maracanã e que foi o silêncio mais ensurdecedor
que já se abateu sobre o Brasil quando o Didia marcou o gol que deu a Copa de 1950 ao Uruguai, e que aí um dia a gente pode até chamar o Aidan aqui no Angu de Grilo para falar dessa tragédia que forjou o Brasil pentacampeão mundial, a partir daquela grande derrota. E aí um monte de gente dizia, o pai de todo mundo ou o avô de todo mundo esteve no Maracanã na Copa de 50. Do PT. Todo mundo é fundador do PT. Ou foi ao Rock in Rio. Então tem uma explicação cerebral para isso. Dito isso, eu acho que a dúvida, né, é sobre... Eu gosto do Rock in Rio, eu acho um evento com cara de quermesse, muito pop. Eu vejo o Rock in Rio como uma quermesse. Todo mundo acha que não é um evento ultra mega. Cara, é um lugar de encontros que as famílias vão. Se você for pensar bem, tem um show de música, ou vários, mas várias atividades tipo roda gigante, tirolesa, barraca de comida. É um conceito muito quermesse, muito festa de igreja, muito festa do interior, que é uma coisa muito da... Por essa os Medina não esperavam que eles... já falam há muito tempo sobre isso. E eu acho que esse é o encanto. Você se encontra, você anda pra lá e pra cá, você fica circulando, você abraça um monte de gente. Você fale por você. Eu abraço. Querido. Eu abraço. Com todos esses níveis aí, tem área VIP, tem palco assim, tem palco assado, não sei o quê, mas é uma grande quermesse. Eu vejo assim, aquela festa. Só falta a barraca do beijo, a pescaria, não sei o quê, né? O povo fica como oferecido. Aí, eu também gosto adoro do o Rock in evento. Rio. Eu tive a honra de levar a Isabela ao primeiro Rock in Rio dela, que 2011. É uma coisa que 2011 que me marca com muito... Tem uma memória muito gostosa disso, de ter podido oferecer isso a ela. Foi algo que a minha mãe não pôde me oferecer, então foi legal. E nesse Rock in Rio 2011 a gente encontrou quem? René Silva. Tava lá também, um moleque quase bochechudo. Resgatei essa foto esses anos, dias. O René devia ter 16. Isso. Que eu acho que ele é 2 anos mais velho que eu. Eu também gosto muito do Rock in Rio. Eu fui a todos desde 2011. Gosto muito dos shows, gosto muito da estrutura. Nem sou de ficar indo em todos os brinquedos, mas, enfim, gosto do ambiente, gosto porque brinquedos, encontro um monte de aí como amigos. É que é Messi. Gosto muito de festival de música. O que pediram pra gente falar especificamente foi sobre o Palco Favela, né? Bom, gente... Espaço Favela, Palco. Pra mim, assim, isso se resolve, essa polêmica se resolve de forma muito simples, né, na minha vida. Eu soube que ia ter esse Palco Favela, eu acho que ainda ano passado, sei lá, tem muito tempo. Primeira luz que acendeu que falaram Rock in Rio vai fazer um Palco Favela. E aí, quando eu ia me indignar, eu não lembro mais quem, eu não lembro mesmo, falou pra mim, olha, mas isso teve uma reunião com vários comunicadores de periferia, de movimento social, de favela, e foi decidido em conjunto que isso seria um espaço ok, que vão fazer com que seja, enfim, feito da forma correta, com as pessoas corretas envolvidas. Então, a partir daquele momento, eu lavei as minhas mãos e falei, ok, isso não é o meu lugar, nunca fui moradora de favela, quem sou eu? Se as pessoas que são ou foram, ou que estão envolvidas com movimentos sociais em favela ou com comunicação comunitária de favela, foram convidadas pela organização do Rock in Rio para ajudar a construir esse espaço e a propor esse espaço, a selecionar as atrações, quem iria se apresentar ali, como, a pensar aquelas apresentações, para mim é isso. Assim, eu não me vejo no direito de criticar e falar que eu, no meu lugar, na minha posição de pessoa que não tem nada a ver com isso, acho que deveria ter sido assim ou assado, baseado no meu entendimento,
de quase estrangeira do que é favela. Então, eu não critico e nem endosso. Eu acho que fizeram do jeito que tinham que fazer, consultando as pessoas certas, então é isso. Se as pessoas que moram em favela acham que a representação era aquela, que ajudaram a pensar a forma como foi feita, pra mim é suficiente. Eu acho que essa discussão que a Isabela, essa posição que a Isabela traz do chamado lugar de fala das pessoas da favela, que efetivamente participaram, e eu sei de várias, né? Eu acho que em alguma medida ela legitima, não é pura e simplesmente essa fetichização da favela, das comunidades populares e tal, e não é raro a gente ver isso, né? Aliás, não apenas com favela, restaurante chamado Senzala, experiências escravocratas em fazendas de café, né? Que a gente já viu aqui, inclusive sendo obrigada a assinatura de termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho, com o Ministério Público. Agora, também não acho que é infundado o mal-estar ou a crítica de quem critica e acha que não. Mais do mesmo. Mas eu acho que isso tem que ser colocado dentro do balão da crítica. Eu acho que quem está criticando precisa levar em consideração que isso não foi um projeto pensado só por pessoas brancas moradoras da Zona Sul do Rio de Janeiro. Teve envolvimento ativo, desde o início, de moradores de favela. Isso, na concepção, então, na programação. E aí hoje, nessa segunda, né, o João Diamante, que faz parte também, né, como empreendedor da área de gastronomia, um talento maravilhoso, tem muita produção empreendedora. Eu visitei lá o espaço, tem realmente produção de moda, né, de camiseta, criada por artistas de periferia, de favela. Tem a parte gastronômica. Tem a parte gastronômica, as atrações, a própria cobertura do espaço também a cargo lá do pessoal do Voz da Comunidade, da galera do CDD, acho que é do CDD Acontece. Então, tem um protagonismo dos produtores de cultura, de atividade econômica das favelas do Rio de Janeiro, o que eu acho que é bastante satisfatório no sentido de dar representatividade. Eu acho que é um mínimo, mas no momento que a gente vive, isso é tão difícil que realmente vira uau, eles estão ali. Eu vi muita gente criticando porque é estereótipo, porque é um fetiche com a pobreza, com a miséria, etc. Não vejo a favela como um espaço exclusivo de miséria. Meu conceito de favela é totalmente outro. Eu também não morei em favela, eu sou do subúrbio, mas não sou da favela. No entanto, tenho uma ligação de 20 anos com o movimento social, com o ativismo de favelas, primeiro na Maré, depois no Alemão, uma relação muito intensa de convivência e de construção dessa autoestima que tem a ver com enxergar a potência daqueles territórios e não apenas a carência. Então não gosto também de pensar a favela como um território só de demérito, carência, confinamento, aliás, carência é uma palavra etc. que devia sumir do vocabulário. Então, assim, acho que é importante levar em conta que há uma reprodução de um cenário, mas para exibir as potências ali daquele grupo, e o João Diamante falou isso hoje na entrevista à CBN. Olha, a favela que está no Rock in Rio é uma favela de muita riqueza cultural, empreendedora, criativa, e mostrar esse lado para a gente é interessante, dado que há primeiro, uma visão muito estereotipada, de que só enxerga as ausências, né, as carências de serviços públicos, etc. E mostra para um público que não vai à favela, né, que há uma produção cultural e artística vibrante nesses territórios. Isso posto, eu visitei o espaço e fiquei incomodada com uma coisa. E vou dizer, fiquei muito incomodada. Cara branco, um turista branco fazendo um selfie com uma nega de shortinho. É uma
São 2 manequins que estão sentados assim na entrada do cenário, né? Do cenário favela. Aquilo me incomodou profundamente, aquele homem branco fazendo aquele selfie. E isso é um boneco. Eu até fotografei. Então, isso aí eu achei que desnecessário. Zoológico galera da favela, entendeu? Botar aquela figura. Achei aquilo inadequado para a proposta. Agora, se meus amigos, companheiros, empreendedores, artistas, dançarinos, produtores de cultura, agitadores da favela estão felizes, estão remunerados e realizados por estarem exibindo e fazendo dinheiro com o próprio trabalho, viva eles, né? Viva essa decisão. E quero também aqui defender a diversidade de opinião entre nós negros. Eu acho maravilhoso quando o pau quebra e a gente diverge, porque há uma certa persistência do Brasil em enxergar o povo negro como uma massa homogênea, que todo mundo pensa igual e tem que dar conta dos pensamentos, dos atos, da forma de vida, das vivências, das experiências está falando de todos. pelo movimento negro inteiro. O pau come, a gente diverge, a gente tem metas de vida, origens, vivências, ambições, pontos de vista, formações absolutamente diferentes, e isso é que nos torna mais ricos. E a Isabela ia falar, que eu acho que a gente já está chegando no fim, né? De que você viu muitos pretos no... Menina, pois eu fiquei muito surpresa. Eu vi muitos jovens negros no Rock in Rio. Eu fui no dia do Drake. Não sei, assim, se vocês quiserem, inclusive, debater comigo, mandar lá no Twitter, na hashtag #AngoDeGrilo, ou no e-mail angodegrilo@gmail.com. Se vocês foram no Rock in Rio e perceberam essa quantidade de pessoas negras, principalmente de jovens negros, eu fiquei muito surpresa. Não sei se é porque o dia que eu fui era o dia do Drake e originalmente era o dia da Cardi B também, né, que são cantores de rap, e aí o rap também tem um apelo, uma proximidade mais com o movimento negro. Eu não sei se também a gente pode avaliar que as atrações do Espaço Favela e do palco Sunset, que eram muito negros. No dia que eu fui, foi o dia da Carol Conká, Mano Brown e Xenia França com Seal. Então eu não sei se isso também atraiu mais o público negro para estar no Rock in Rio. Ontem, no domingo, a gente tá gravando na segunda, ontem no domingo, teve Isa com Alcione, teve Elza Soares, então tá rolando aí um protagonismo, principalmente no palco Sunset e no palco Favela, de artistas negros. Então eu não sei se isso também colaborou, mas eu sei que eu vi muito mais jovens negros do que eu vi em todas as outras edições. Eu fiquei muito surpresa, positivamente surpresa. E não sei, né? No momento de crise, né? Do ingresso tá caríssimo do Rock in Rio, preço inacreditável. Eu fiquei realmente feliz. Pois é, eu quero mandar um beijo, dar parabéns pro Zé Ricardo. A gente não se conhece, mas eu sou muito fã do trabalho dele, porque ele faz uma curadoria e uma coisa que eu acho que é a coisa mais criativa do Rock in Rio, que é o palco Sunset. Babado. E já faz várias edições, né, do Rock in Rio, que o Sunset é um barato, né, os encontros que eles promovem, mas esse domingo, o primeiro domingo do Rock in Rio, foi particularmente emocionante pela participação, primeiro de Elza. Vou repetir o meu querido amigo Arthur da Pieve, também comentarista lá no Estúdio I, que disse: Elza fez o show mais político do Rock in Rio dessa edição, 2009 até aqui, e foi mesmo um show com um conteúdo político, seja do repúdio à violência de gênero, à autonomia feminina, à liberdade sexual, contra o extermínio da juventude negra, as mortes, a banalização das mortes. Ela citou a menina Ágata, ela citou o Evaldo, que foi fuzilado, né, com 80 tiros por militares do exército. Ela citou Marielle. Então, assim, foi realmente... E uma mulher do alto dos seus 82, eu acho, anos que Elza tem, com essa força, né, de voz, de narrativa, muito comovente. A Isa, uma explosão maravilhosa.
cantou com a Alcione, que foi a coisa mais linda, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E a Lelezinha também, que foi também espetacular no primeiro dia, no dia de abertura, levou uma fala, a voz da Marielle pro palco. Então, assim, tão de parabéns às mulheres negras de todas as faixas etárias, entende? Potência. Da Elsa, que é a deusa é mulher, a Alcione, que é outra deusa mulher, e as futuras deusas, Lelezinha, Isa e a Luara, né? Que é a menina que dançou com a Isa, Izinha. Uma coisa. Gente, Maria, desculpa. Várias. Arrasaram muito. Aço, aço, aço. É isso, gente. Queria mandar uma passada de beijo aqui nos e-mails, que estamos sempre lendo, mas, enfim, não responderemos, mas estamos lendo. Tâmara da Horta, Luciana Guabiraba, Adriana Barsotti mandou e-mail, Yasmin Yalune, Denise Milne, Duda Sofli, Samita Nunes, que estudou comigo, querida, Maite Nora. É isso, gente. Um beijo. A Sara hoje mandou uma mensagem. Amiga da Selminha. Ai, foi uma mensagem maravilhosa muito querida, também. Muitos beijos. Muito obrigada pela audiência. Esse 1 mês de Angu de Grilo. Estamos muito felizes com a repercussão. Estamos adorando gravar. E muito, muito boa resposta. Todo mundo ouvindo. Muito bom saber que tem muita gente que começou a ouvir podcast ouvindo a gente. E agora também está se apaixonando por esse formato. Então, um beijo até terça que vem. Até. Beijos. Boa semana.